Quando a gente fala na máquina, geralmente a gente lembra a parte mais visível, maior da máquina, tenho contado aqui para vocês, é indiscutivelmente Brasília, né? E é curioso o seguinte, quando a parte de cima da máquina vive em Brasília, ela não tem aqueles mesmos problemas das pequenas engrenagens que estão embaixo, que muitas vezes quebram, que muitas vezes ficam velhas ou que muitas vezes se aposentam. Não, não. O pessoal lá em cima vive num outro mundo. Vive em Brasília, onde não há crise. Não, claro que há crise. Nós tivemos agora uma grande crise por causa da Covid-19. Um montão de gente perdeu o emprego. Os salários caíram. As pessoas, o povão teve que pegar ônibus lotado, mesmo com máscara, o metrô lotado, o trem lotado para ir trabalhar. Não em Brasília. A máquina em Brasília, aquela gigantesca que eu tenho falado para vocês aqui, o executivo, o legislativo, o judiciário, o militar, o Ministério Público, né? E outras grandes máquinas que tem lá em Brasília, eles vivem num outro planeta. Por quê? Porque não tem crise. Como não tem crise? Não tem. Quem é o patrão? O Estado. Né? Eu não vou lembrar para vocês aqui uma frase de um rei chamado Luís XIV, que diz, o Estado sou eu, l'état c'est moi. Olha, até estou lembrando desse negócio. Pois é, por quê? Porque eu vou responder, nós temos que dizer, o Estado sou eu, ou o Estado somos nós. Por quê? Porque somos nós que bancamos, somos nós que pagamos o imposto, somos nós que mantemos tudo isso funcionando. Então não tem crise, gente. Agora, eu trabalhei na pizzaria, e aí veio a crise, a pizzaria fechou, perdi o emprego. Aí eu trabalhava com salão de barbeiro, meu nome é barbeiro, tinha uma barbearia. Aí veio um cidadão aí, de calcinha apertada, e dizia, tem que fechar tudo. E aí fecharam o meu salão de barbeiro, e eu perdi o público de barbeiro, perdi o salão, o pessoal foi embora, e ficou tudo por isso mesmo. Por quê? Porque eu dependo do mercado. Agora, a bolha de Brasília, ela não depende do mercado. Mas se não tiver tanto imposto arrecadado, como é que você vai manter tudo isso? Fura o teto de gasto. Ela joga assim, abre o alçapão e deixa o teto de gasto subir. Que lá na frente a gente paga isso devagarinho. Aumenta a dívida pública. Somos nós que vamos pagar. Não, mas vai pagar daqui 10 anos. Não, então faz o seguinte, então eu, quando morrer, vou deixar para os meus filhos, como herança, a parte da dívida pública que eu não paguei. Já pensou nisso ou não? Não, eu vou deixar uma casa que eu tenho lá na praia. Sim, mas você e eu, vamos deixar uma parte da dívida pública para ele pagar. Vai ter que pagar essa dívida pública, senão o país quebra. Portanto, você veja o seguinte, como é bom a gente olhar para essa máquina e olhar essas coisas maravilhosas. Esse mundo é um mundo, vamos dizer assim, é mais do que um mundo de fantasia. Né? Ele é um mundo de uma realidade criada e que é mantido por nós. E assim a máquina vai levando. E nós também.